Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são as formas passivas de estudo e também te dizer por que isso pode estar prejudicando bastante a sua eficiência. Eu sou o Flávio e esse é o segundo vídeo na série de como estudar de maneira eficiente. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui do lado e na descrição, então cheque lá para você poder acompanhar o vídeo entendendo melhor os conceitos. E se você gosta do conteúdo do canal, quer ajudar a gente a crescer, para que eu cada vez poste mais conteúdo de qualidade, dá o like aqui, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e se inscreva no canal. Esse vídeo vai ser dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre por que ler textos não é uma maneira eficiente de estudo. O segundo tópico vai falar sobre aulas e por que ela pode ser mais eficiente do que ler texto, mas ainda é uma forma passiva de estudos. E no terceiro e último tema, eu vou falar um pouco sobre quais são os momentos que você deve estudar de forma passiva e quais são os momentos em que você não deve estudar de forma passiva. Bem, vamos falar agora do primeiro tópico, que é ler textos. O jeito mais comum de se estudar e mais intuitivo é você abrir um livro-texto e começar a ler o que está escrito lá. Então você quer estudar, por exemplo, sistema circulatório. Você abre o tópico de sistema circulatório do seu livro e começa a ler para conseguir absorver as informações. Qual é o problema? Quando você apenas lê, não há transformação daquela informação que está no livro em conhecimento de forma estruturada para o seu cérebro. Dessa maneira, esse estudo é um estudo passivo. Nós discutimos isso no primeiro vídeo da série, que está aqui na descrição. Então, esse conceito tem que ficar muito claro. Quando você está apenas lendo, você não está transformando a informação de uma maneira que seu cérebro gosta. Então, seu cérebro ele gosta de uma forma estruturada, em tópicos, conceitos combinados com coisas que ele já conhece. Então, para se atingir a memória de longo prazo, é preciso uma forma de estudo ativa. E ler textos não é ativo. Você está pegando um conhecimento pronto que o autor do livro escreveu e está tentando colocar isso dentro da sua cabeça de forma não estruturada. Então, esse não é um método de estudo eficiente. E grifar? Grifar é uma outra maneira também que você está lendo o livro-texto e você pega pontos-chave desse texto e grifa. Essa também não é uma forma ativa de estudo, é uma forma passiva. Por mais que você esteja fazendo uma ação, que é a ação de grifar, você não está modificando o conhecimento. Você não está transformando aquele trecho que você grifou de uma forma estruturada, por exemplo, em tópicos, no mapa mental. Você está apenas grifando. Então, grifar também é uma forma de estudo passiva que não é muito eficiente. E uma outra maneira também de usar textos para estudar é você ler o texto uma vez e depois de fazer essa primeira leitura, ler novamente com mais atenção para você pegar detalhes que você não leu na primeira vez. Porém, um estudo da Universidade Americana, que eu vou deixar aqui na descrição, fala sobre os limitados benefícios da releitura. Nesse estudo, foi encontrado que estudantes que releem o texto logo depois de ler pela primeira vez têm um incremento quase zero de conhecimento em relação à primeira leitura. Então eles fizeram um teste em que separaram 2 grupos de estudantes, em que o primeiro grupo de estudantes leu apenas uma vez e depois foi testado, e o segundo grupo leu uma vez, teve uma pausa e leu novamente. Ambos os grupos tiveram um desempenho muito parecido. Então, não há grande benefício incremental de você reler texto. Na verdade, você vai estar apenas gastando seu tempo. Você vai estar estudando de uma maneira ineficiente, lendo 2 vezes o texto, gastando o dobro do tempo. Assim, a gente conclui que ler pode ser usado como um primeiro reconhecimento de uma disciplina, caso você não tenha nenhum conhecimento nela. Foi a primeira vez que você está vendo sobre aquela disciplina na sua vida, porém ela tem um benefício muito limitado para qualquer tipo de estudo mais avançado. Mesmo que você grife, mesmo que você releia o texto, ainda assim isso vai ser muito ineficiente para um estudo num nível intermediário e avançado. Da mesma maneira que ler textos, a aula não é uma forma ativa de estudo. O que acontece? O professor ele traz uma estruturação na fala dele, porém você está recebendo aquilo de uma forma que não há nenhuma transformação do conhecimento. Então é muito difícil você conseguir um nível mais avançado apenas assistindo a aulas. Esse não é uma forma ativa de estudo. Porém, eu acredito que aulas têm 2 grandes benefícios quando se relaciona com a leitura de textos. O primeiro deles é que a aula beneficia pessoas que têm mais facilidade de aprender ouvindo. Então, se a sua maneira de estudo mais eficiente é ouvir do que ler, assistir a aulas vai ser mais eficiente do que ler. Claramente, porque você vai estar ouvindo. E o segundo benefício, que eu acho que é o principal, é que o professor ele traz o conteúdo de uma forma muito mais estruturada e explicativa. Eu dou até um exemplo com esse vídeo. Se você estivesse assistindo esse vídeo na forma escrita, então
lendo o que eu estou falando, talvez não desse o mesmo impacto de você me ouvir. Porque quando você está ouvindo, você está me vendo também, todos esses estímulos em conjunto ajudam no seu aprendizado. Então, a maneira como você vai prestar atenção no vídeo e a maneira até como você se entretém por ser um vídeo diferente de uma leitura e ter essa interação traz toda uma diferença para o seu cérebro absorver esse conteúdo. No entanto, eu acho que assistir aulas não é uma maneira tão eficiente. Se você assiste aulas ao vivo que não podem mudar a velocidade, deixá-la mais rápida, por exemplo, você vai ter que assistir muitas horas de aula para conseguir o mesmo benefício de leitura de livros. Na minha época de vestibular, eu lembro que, normalmente, para estudar a matéria que era dada em 1h40 de aula, eu demorava cerca de 30, 40 minutos de leitura ou de reconhecimento por outro método. Então, é uma forma que não é rápida, mas se você tem o benefício de assistir aulas online, você tem aquele benefício de colocar a velocidade mais rápida. Se você consegue colocar a velocidade mais rápida, você consegue absorver o conteúdo de forma muito mais rápida. Bem, eu dei várias informações aqui para vocês, mas como que você vai usar isso na prática? Eu quero que você saia daqui já conseguindo estudar de maneira mais eficiente. Então, eu vou dar 2 cenários aqui de quando você deve e quando você não deve usar o estudo passivo, em qualquer uma das formas que a gente aprendeu nesse vídeo. Em primeiro lugar, se você não tem uma base muito boa, por exemplo, você está no seu primeiro ano de cursinho e não teve um ensino médio muito bom, ou você está no ensino médio e ainda a sua base, você não tem conhecimento em todas as disciplinas, tem muitas disciplinas que você ainda nem estudou, eu recomendo sim o estudo passivo na forma principalmente de aulas, que você assista às aulas do seu cursinho ou do seu colégio, e também leia textos sobre as disciplinas que você não sabe. Então, nesse caso, eu recomendo sim o uso do estudo passivo. Na segunda situação, no segundo caso, em que você já tem uma base boa, você já estudou os conteúdos, mas você não passou, por exemplo, porque você ficou por poucas questões, ou você quer um curso muito difícil, eu não recomendo o uso do estudo passivo. Então, na verdade, eu recomendo que você vá direto para o estudo ativo nas disciplinas que você já tem base. E lógico, se tem algumas disciplinas que você não aprendeu muito bem ainda, mesmo estando no segundo ou terceiro ano de cursinho, estude novamente elas pelo método passivo. Porém, de maneira geral, todas as disciplinas que você já tem um pouco de conhecimento, já está no nível pelo menos intermediário, não se deve usar o estudo passivo para esses casos. Mas uma coisa muito comum que falam para mim, mas como que eu não vou assistir a aulas ou ler o livro-texto? Como que eu vou diretamente, por exemplo, para o estudo ativo, que é fazer exercícios, que é estudar por flashcards, é estudar dando aula para outras pessoas? Como que eu vou fazer isso de maneira ativa, sendo que eu tenho que estudar essa disciplina, afinal o cursinho me passou e tudo mais. Na verdade, uma coisa que eu falo é, não tenha medo de não estudar todas as disciplinas com livro-texto ou com aulas, se você já sabe essa disciplina. Se você já tem conhecimento básico dela, o que você precisa é prática, prática e prática. Não precisa gastar tempo com essas disciplinas. Isso faz parte da sua estratégia ou método de estudo. Se você estuda tudo da mesma maneira, você não tem um método ou uma estratégia. Você está apenas estudando sem método. E uma coisa que une todos os estudantes que passaram no vestibular, sem dúvida, é que todos eles têm pelo menos um método. Pode ser métodos diferentes, o método que eu proponho não é o único método correto, mas todo estudante que passou no vestibular tem algum tipo de método para estudar e otimizar os estudos. São muitas matérias, são muitos conteúdos, e você não pode focar em tudo. Então, se você já sabe uma matéria, não tenha medo de estudar de forma ativa diretamente, de ir direto para os exercícios, para os simulados, para realmente fazer uma revisão ativa e não passiva. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê o joinha, se inscreva no canal, porque esse é o segundo vídeo da série Como Estudar de Maneira Eficiente e no próximo vídeo eu vou te mostrar como estudar por resumos, que é uma forma passiva/ativa de estudo. E ficamos por aqui. Até uma próxima.